Quando a gente começa a pensar numa empresa, né, e a gente pensa no profissional de back-end, ele não vive só, né? Então tem mais gente que trabalha com ele, tá? Quem são essas pessoas? Várias delas, né, vão acabar sendo papéis, né, que você vive no dia a dia como um desenvolvedor full stack, né? Então, por exemplo, vocês já tiveram uma trilha de front? Show de bola. Só que quando a gente olha aqui, o cara de front ele é separado do cara de back, né? Que é diferente do PO, que é diferente do UI UX. Quando a gente olha, né, para esses papéis, é muito comum, né? Você vê profissionais totalmente diferentes. Não é o mesmo profissional, tá? Aqui no Itaú, por exemplo, eu tenho um para cada papel desse aí, até outros, né? Então, em startups é muito mais comum você ver o full stack rodando, tá? Então, quando a gente começa a olhar para essa figura, o cara de front, né, é o profissional, de fato, que vai desenvolver, né, ele vai programar, tá, a tela que você vai apresentar no seu sistema, beleza? Então, o profissional de front-end, ele programa a tela. Não, ele não define como a tela vai ser, ele programa a tela, tá? Em algumas empresas, existe uma separação entre o profissional de front-end, tá? E o desenvolvedor mobile, né? O cara que está fazendo o aplicativo, tá? Então tem empresas que esse profissional ele não é o mesmo. E tem empresas, por sua vez, que o profissional é o mesmo, né? Tá o pessoal de front e o profissional de front ele faz tanto HTML, CSS, React, Angular, blá blá blá, React Native, né? Por exemplo, e também para mobile. Tá? Então você vê os dois sabores, né, no mercado, tá? Então você vê o profissional de front que de fato faz tudo, né? E profissionais de front separados, né? Um cara para HTML e CSS, um outro para mobile. Em alguns casos, né, o profissional de mobile ele ainda é especializado, né? Você tem um profissional de mobile para Android, né, e um profissional de mobile focado em iOS, né, em plataformas Apple aí, né? Então, quando a gente já olha para back-end, né, o profissional de back-end, né, ele acaba sendo um grande volume, né, o profissional, ele tem muitos, né, dentro dos times, das squads, né, das equipes, porque o back-end costuma ser, né, sei lá, 60, às vezes 70% de um sistema, né? É muita coisa que você tem no teu back-end para desenvolver. E aí, né, o profissional de back-end, ele precisa, né, conhecer um monte de framework, conhecer linguagem, conhecer orientação objeto, né? O que mais que tem de profissional, né, numa equipe? Tem um tal do PO, né? Também pode ser confundido com o PM, né? Que é o Product Owner ou Product Manager, né? O gerente do produto ou dono do produto. Normalmente esse é o cara do negócio, né? É o cara que olha, tem as ideias, né? E chega dando pitaco, falando assim, queria fazer uma tela assim, 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 que tem que funcionar de tal jeito, né? Esse é o cara que define para onde vai o produto, né? Então, normalmente não é uma pessoa tão técnica, tá? Então, é uma pessoa que tem que pensar, né, de fato, com a cabeça de produto, tá? Então, o PO tem um papel importante, né, obviamente, mas ele não é uma pessoa tão técnica. Então, lembra sempre, né? Quando você for lá, na hora que você estiver trampando, interagindo com outras pessoas, na hora que você for falar com um PO, né, o Product Owner, lembra de falar, né, utilizar termos ou coisas que ele vai entender, né? Porque senão vocês não vão conseguir ter uma comunicação fluida, tá? E por último, é a galera do UI e do UX designer, né? São os profissionais que fazem o design, o desenho da experiência, né? E o desenho da tela, tá? Então esses profissionais eles vão entender, né, de fato, como criar uma experiência, né, para que você possa vender mais, para que você possa converter mais e assim vai.